Eu, inclusive, acho, vereadora Verônica, que nós vamos ter que evoluir, quem sabe, para que não seja apenas uma reunião em petit comitê com pessoas. Eu acho que o papel do médico em relação à saúde, o papel do engenheiro em relação à engenharia, etc., são papéis profissionais e que, se não estiverem a serviço da população, não vale de absolutamente nada. Então, o conhecimento que eventualmente eu tenho, que a Tânia tenha como médica, que outras pessoas têm como advogado, eu acho que a gente vai ter que caminhar para ter uma audiência pública para discutir o mergulhão. Porque eu tenho, primeiro, a memória da engenharia e da arquitetura da cidade de Niterói, eu estou falando de EDURB, CODESAN, IDURB e NITER, recentemente extinta, aponta que todo mundo sabia que tinha pedra e que tinha água. Isso daqui é um aterro. Niterói é um grande aterro. O mar ia até lá quase no pé do morro de São Lourenço. Então as pessoas ficarem agora surpresas porque ignoram a história da cidade e a conquista pelos homens dos espaços conquistados do mar. Ignorar isso significa correr o risco. Eu já dei o exemplo da Itaorna, onde foi feita a usina nuclear de Angra dos Reis, em que as pessoas depois reclamam, poxa, mas se gastou tanto dinheiro na fundação da usina nuclear, só que os índios já diziam, Itaorna é pedra podre. E os caras foram, os engenheiros, os técnicos modernos, ignorando a história e o conhecimento dos nossos antepassados, mandaram fazer algo lá. Então já se sabia que tinha mergulhão ali. Isso significa um problema com a engenharia? Não existe no mundo moderno nada que a engenharia não possa resolver com recursos humanos e com recursos científicos, tecnológicos que estão à disposição. Essa não é a discussão. Então, as dificuldades de uma obra mal feita podem ser decorrentes de um engenheiro que comprou diploma, Zeca Bocazel, comprou diploma. Se quiser me levar para a comissão de ética do CREC, me leve. E a gente vai discutir se ele comprou ou não o diploma. Porque quando da queda do Bumba, ele resolveu discutir com doutores da COP Engenharia de que não existia solo no Bumba. No Bumba existia lixo. E ele dizia que o solo teve problemas no Bumba. E o especialista doutor em mecânica dos solos da COP disse para ele, senhor, ali não tinha mecânica de solo, ali tinha mecânica de lixo. E o doutor Bocazel, comprador de diploma de engenheiro, só podia dar o que deu. Então uma obra gerenciada por Bocazel é uma obra que prioritariamente tinha como objetivo ganhar dinheiro antes dele ir embora. E pior que ninguém vai pegar esse camarada. Porque ele botava pessoas de confiança nele em moça, acertava nos tem um monte de restaurante em Niterói, que tem subsolo. Paludo, Ícaro, o antigo José, qual era aquele que o Pitanga era sócio, e que o Bocazel ainda é sócio, Bocazel, temos que o subsolo. Então eles vão com os empreiteiros do subsolo, combina direitinho a falcatrua, depois dá uma ordem a alguém e ele não coloca a assinatura dele em lugar nenhum. Então, obra gerenciada pelo engenheiro Bocazel só poderia dar nisso. É interessante, ninguém nem dá bola porque eu falo, porque ele tem tanta noção da impunidade dele que ele deixa o Paulo Eduardo ficar falando, pregando no deserto, porque as pessoas sabem que eu sou ladrão, mas eles sabem também que nunca provaram que eu sou ladrão. Eu apenas acumulei dinheiro ao longo da vida, nunca tendo trabalhado absolutamente nada. Antes dele ganhar um cargo de superintendente, estou falando da obra do mergulhão, gerenciada pelo engenheiro Zeca Bocazel. Ele, antes de ganhar um emprego, foi quando ele foi obrigado a deixar de fazer física na UF e passar a ser engenheiro numa dessas universidades que no passado vendiam diploma. Ele, antes de ser superintendente da Sudeste, ele ganhou um cargo de superintendente da Sudeste. Quando Jorge Roberto Silveira ganhou um cargo de secretário estadual do Brizola, no primeiro governo Brizola, Bocazel foi para lá. E a partir daí fez uma carreira. A primeira grande obra do Bocazel foram os degraus da Geraldo Maracanã. Foram os degraus mais caros da engenharia mundial.
Os degraus do Geraldo Maracanã foram gerenciados pelo gerente Zé Gomes. Pois bem, Verônica, o problema da obra, ela precisa ser gerenciada porque não se tem nenhuma razão. Quando faz partição de obra, em primeiro lugar, é para fugir do limite no qual é obrigado a fazer licitação com cuidados maiores. Então, faz partição da obra, divide responsabilidades e fica mais difícil você ter a responsabilização de quem fez. Tanto é que as 3 empresas envolvidas nos diversos setores da obra do mergulhão não quiseram assumir nenhuma responsabilidade caso ele fosse inaugurado. Então, este ônus, o governo atual vai ter que ter, de fazer uma revisão geral, ter, se possível, com a ajuda da COP, engenharia, etc. Só que eu quero discutir outra coisa. O que eu quero discutir é outra coisa. É que este mergulhão é de meia sola. Para que ele seja útil à cidade e à mobilidade urbana da cidade, ele não pode mergulhar antes da Amaral Peixoto, isso é correto, porque libera o cruzamento do Amaral Peixoto, é correto, mas ele precisa sair depois da Doutor Celestino, porque se ele sair antes da Doutor Celestino, nós perdemos uma oportunidade de criar na superfície, que envolve a área em frente, que vem desde a Amaral Peixoto, passando em frente ao Hospital Novo, passando em frente ao Antônio Pedro, nós perdemos a possibilidade de gerenciar a logística, inclusive a logística de acesso ao CPN, que eu posso ter um cruzamento ali gerenciado. Se o mergulhão sair no hortifruti, subir no hortifruti, eu posso fazer um gerenciamento do trânsito envolvendo o Doutor Celestino. Qual foi aquela que o Emanuel Rocha falou? Padre Feijó? Alguma coisa ali que eu esqueço o nome daquela rua pequenininha. Princesa Isabel. Não. Aqui desemboca tal qual o Doutor Celestino, desemboca aqui na Marquês de Paraná. Eusébio. Hein? Eusébio de Queiroz, eu acho. Eusébio de Queiroz. Então a gente precisa contar com Eusébio de Queiroz, Doutor Celestino e Amaral Peixoto como área livre para a mais importante estação de ônibus do PDDT. A mais importante estação de ônibus do PDDT é esta que vai fazer integração Zona Norte, Zona Sul e Centro para a Praça Araribóia, com possibilidade futura de integração com o metrô, linha 3 para São Gonçalo e metrô subterrâneo para o Rio de Janeiro. Então esta estação em frente ao Antônio Pedro é a mais importante e ela só ficará logisticamente livre de carros se os carros mergulharem antes da Amaral Peixoto e saírem depois da Doutor Celestino. Para isso, Mocasel precisa. Mocasel e o governo, não é mais Mocasel. Aí tem que ver quem é que está na lista trans. É o maluquete do menino lá. A gente está embaixo da CEP, que é a Deise Monassi. Que é a Deise Monassi? É. Ela é a Secretaria de Conservação do Serviço. É militar da Aeronáutica que já trabalhou no Rio. Que é Paulo, qual é o nome, Galo? Paulo Afonso. Paulo Afonso. Desculpa, é isso aí. Paulo Afonso é cheio de gueriguegue. Mas o Paulo Afonso é o responsável pela Trans. O que a gente vai ter que discutir? E vai ter que discutir, vereadora Verônica, para fechar, vereador Galo, algo muito importante. Nem o plano diretor de transporte e trânsito, nem o plano Lerner, porque o Lerner foi contratado depois, um factoide do Jorge Roberto, contratar o Lerner. O Lerner refez os cálculos e atualizou os cálculos do PDDT do Godofredo. Foi isso que o escritório Jair Lerner fez. Só que tem uma coisa gravíssima, importante e grave. Tanto do PDDT quanto do estudo do Jair Lerner, às vezes eu vejo vereadores antigos olhando para mim, pô, mas o Paulo é maluco. Aí fica o Bagueira perguntando, onde está meu caderninho? Pô, o caderninho, onde ele está guardando essas coisas? Pessoal, o PDDT foi exposto à Câmara dos Vereadores. O problema é que é exposto num horário que a maior parte dos vereadores quer fazer outra coisa. Ele foi exposto na Câmara, lá dentro na sala da presidência, foi exposto à audiência pública por Deise Monassi, por Marcolini, e eu tenho todos os estudos que eu posso disponibilizar para todos os vereadores, eu estudo todos eles. Então eu não sei nada de excepcional que os outros não possam ter acesso.
Silveira, que os mais antigos, como eu chamo de Estácio de Sá, numa atitude de provocação ao alcaide quase moribundo, a Estácio de Sá, a Avenida Estácio de Sá, no PDT e no plano Lerner, ela é mão dupla. E o Marcolini, na reta final do governo Jorge, resolveu, para dar fluidez no trânsito que chegava até a ponte, ele resolveu fazer mão única. Na logística de integração da cidade, a Roberto Silveira, que ele chama de Estácio de Sá, é mão dupla. Então a combinação e a análise da Roberto Silveira, Verônica, mão dupla, ou Roberto Silveira, mão única, e o mergulhão saindo antes ou depois, essa logística é importante, porque se ele for inaugurado, depois para você fechar e dar a ele a função que ele teria que ter, sendo um mergulhão de sola inteira e não um mergulhão morcaseliano de meia sola, aí já era. Já é tarde. Então, essa decisão tem que ser feita agora. E a qualidade da obra, lá embaixo do subsolo, Verônica, independe se ele é de meia sola ou de sola inteira. Todos os estudos que o governo atual está fazendo para verificar a segurança da obra, eles valem para ele ser saindo antes da doutor Celestino ou saindo depois. Agora, eu acho que a gente tem que promover a comissão de urbanismo, presidente Galo, a comissão de urbanismo precisa verificar a conveniência de nós reatualizarmos essa discussão e avaliarmos qual é o papel que o mergulhão vai ter. Se ele vai continuar tendo esse papel restrito, que foi dado de herança pelo governo Jorge, ou se ele vai melhorar. Eu proponho que o Rodrigo não inaugure, faça todos os estudos que esteja sendo feito, providencie um estudo que leve à desapropriação dos prédios da esquina de Marquês de Paraná com o doutor Celestino, indenizando as pessoas, dando amplo direito de defesa, requalificando aquela via e fazendo com que ela tenha uma caixa que seja equivalente à caixa em frente ao prédio de Tijolinho, lá próximo ao Rio Cristo, e dando à cidade uma artéria importante que é a Marquês de Paraná com o mergulhão. Eu acho que essa discussão precisa ser refeita. E eu estou disposto a ajudar para obter